Olha, senhoras, olha, senhores, muito que péssimo. Eu sou Felipe Noronha, este é o 20 Santos, gravando aqui na Vila Belmiro depois de Santos 1 Inter 2. E eu tava aqui contra o Bragantino, um jogo que a gente perdeu de 2-1 também, se eu não me engano. E lá era muito começo de campeonato, agora a gente tá na beira do fim do primeiro turno. Então, aquela era a vez que eu tinha mais sentido um clima de Série B, um clima de que essa é a nossa realidade, né, a briga. E hoje, assim, é difícil não falar que foi uma confirmação e com certeza foi o dia em que eu mais senti isso. E não só porque o time não jogou bem, eu não acho que tenha sido um horror, mas não jogou bem. Mas também muito por isso, porque o Inter arranjou 2 gols e poderia ter feito mais, com a jogada, inclusive, que eu cantei no vídeo de hoje à tarde, né? A ida à linha de fundo, a entrada pelo centro da área, ali perto da marca do pênalti. Mas fez sem esforço, né? Deu a impressão, pelo menos aqui da Vila Belmiro, claro, de que o Inter chegava sem tanto esforço e que o Santos, para conseguir finalizar uma bola com perigo, precisava de um esforço descomunal. E mesmo assim, né, ainda dando azar. 2 bolas que bateram na trave, em cima da linha, ou o goleiro pegou, alguém tirou. Um abraço, meu pai. Um ou outro lance que a bola passou perto, ou que o chute era de uma posição boa. 2 cabeçadas do Neymar, que ele não conseguiu tirar do Rocher, com 2 bons passes, inclusive. O primeiro foi do Roleza, não lembro quem foi o segundo. O passe do Roleza é muito bom, talvez a única coisa boa que ele ter feito no jogo. Então, por que esse clima horrível? Porque soma um time que tem claros defeitos e que a diretoria e o técnico não conseguem assumir que precisam corrigir, né? Não conseguem assumir essa falha, esse problema, como ainda deu azar. E é aquele clima, né? Não, porque a gente tentou, é uma derrota apertada, não é passeio, o time se esforça e não acontece nada. Então hoje o clima é muito ruim, também muito por causa disso, né? Muito por causa disso. Eu abro esse vídeo com essa sensação mesmo, né? Porque acho que é o que dá pra falar, da sensação aqui da Vila Belmiro nesse primeiro momento. O Santos, taticamente, deixou o Inter construir o jogo como ele queria. E o principal problema foi, esse time do Santos não tem construção de jogo quando tem a posse de bola. É um sofrimento para conseguir criar alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu soltei o vídeo hoje à tarde, por exemplo, mostrando que talvez a melhor ideia para o Santos fosse, entre aspas, dar um pouco a bola para o Inter, se posicionar para puxar o contra-ataque pelas pontas. Beleza. O primeiro lance do jogo, tem 33 segundos, eu anotei. O Santos fez isso. Não lembro como parou a jogada, se errou um passe, foi uma falta, enfim. O Santos se posicionou assim, eu vi claramente aqui do centro do gramado onde eu tô. Só que tomar o gol tão cedo, antes dos 10 minutos, numa falha bizarra do David, que não chutou, não tocou, mais um lance de lerdeza pura, de falta de senso de urgência, de consciência do ao redor dele, né? Ele tinha o Neymar para tocar, ou de bater pro gol antes dos zagueiros chegarem. E aí toma o contra-ataque, o Escobar. Eu vi o replay, cara, pra mim, eu vou ver mais vezes em casa, claro, mas pra mim é um claro lance, eu não tô culpando o Escobar nesse lance, eu acho que no segundo ele erra feio, tá? A mão aberta desnecessária, mas no primeiro ele erra, mas é o erro do pé trocado. É um erro da direção que tem escalar, né? Dá pro técnico um lateral esquerdo, tem que jogar na direita. Porque contratou um lateral fraco. O Igor Vinícius é muito fraco, sempre foi, continua sendo fraco. Então, erro de posicionamento, é a perna trocada, é o cara que está acostumado a olhar para um lado, não tem o costume de olhar para o outro. O senso de posicionamento muda. Tudo isso num vídeo aqui eu falei de quando pediam para improvisar o Escobar. Eu falava, não acho que a pior ideia do mundo, mas ele vai ter uma dificuldade no senso de posicionamento. Hoje teve, né, nesse primeiro gol. Então, para mim, o erro do David, que o David chutasse para fora, o Santos não teria tomado gol, né? Porque se reconstruiria a defesa. E aí, quando você toma esse gol cedo e precisa jogar com a bola no pé, é um time que sofre da criação. E sofre porque, por exemplo, hoje não teve o falso 9, mas eu senti, não o Guilherme que saiu cedo, mas o Barreal, o Neymar e o Rolezer tentando uma movimentação, tentando não ficar parado no mesmo lugar. Com o David até se incluindo nessa.
Só que quais foram as grandes jogadas? As grandes jogadas foram lançamentos. As grandes jogadas foram o quê? Não foi graças à movimentação por baixo. O Santos não consegue tirar por baixo. É alguém enxergar um espaço no alto, tipo o Roleza, e conseguir soltar no Neymar. É bastante complicado jogar com essa bola no pé. E aí, quando eu soltei o vídeo, alguém lá no grupo de membros, desculpa, esqueci quem foi, falou, não, mas olha só, acho que a ideia pode ser jogar com a bola, a gente construir. Gente, esse time não consegue construir. Só consegue construir no abafa, que foi o que fez no segundo tempo. O Santos criou jogadas interessantes no segundo tempo no abafa. Quando o Inter com 1 ou 2-0, não precisava sair loucamente para frente. E aí, o que o Santos produziu de grande coisa? Com dificuldade, né, alguns chutes com bastante drama, um ou outro lance perigoso. Mas, na real, não foram tantos assim. Né? Teve o lance do gol ok e o lance no final do Robinho Júnior, que foi mais uma abafa. Até peço desculpa, porque tá difícil, cara. É difícil. Assim, o Santos não é um time criativo. Os grandes lances de criatividade surgem de pequenos momentos de lampejos, né, do Neymar. Por exemplo, aquela bola de calcanhar pro David. Só que o próprio Neymar tem que bater mais pro gol. Quantos lances ele arrancou, clareou, tentou continuar arrancado em vez de bater? Né, alguns lances, pelo menos 3 vezes no jogo. Então assim, lampejos de um cara e só. Um momento do Roleza no jogo inteiro. Um momento do David no jogo inteiro, que é o chute desse calcanhar do Neymar, que ele vai pra fora. Um momento do Barreal o jogo inteiro, que foi o gol, felizmente, ok. Mas assim, que outro lance o Barreal criou? Nada, quem criava pela esquerda era o Souza. Se a bola chegava no pé do Barreal, ele não levantava a cabeça, ele cruzava no vazio. Não conseguia essa criação. O Santos com a bola no pé não cria. Taticamente foi essa a questão, né? O Santos foi forçado a ter que ser mais criativo. E deixa eu confirmar, o microfone está funcionando aí? Está? Obrigado a ser criativo. E aí quando isso acontece, tal como contra o Mirassol, não consegue, né? Um time que depende de um jogador criativo. E o Neymar errou bastante hoje, principalmente no segundo tempo. Erros de escolhas, né? Tentar um drible em vez de um passe rápido, tentar uma arrancada contra 3 jogadores do Inter e perder a bola. Só que aquilo, o Santos no primeiro tempo criou o quê? Com ele. Quando passa a depender dos outros, pouco cria. Isso é um problema grave. Enfim. Vou passar um jogador a jogador aqui rapidamente. Hoje vamos direto aqui, porque os caras da Vila estão mandando a gente sair. Acho que o Brasão zero culpa, né? Pelo amor de Deus. Mais um jogo do Brasão em que ele faz o que é possível. Pelo menos 2 defesas nessa jogadinha do Inter de tocar para trás. Saídas arrojadas de gol. Vou culpar pelo pênalti, não pegou o pênalti? Não dá. Teve falha? Não teve. Então, coitado, né? Só que essa narrativa, que a gente usava pro João Paulo em 2023. Essa repetição de narrativa é algo que tem me quebrado. O Escobar, de novo, invertido. Depois do primeiro gol, em que ele erra a marcação, já comentei. Ele até melhora na questão defensiva, né? Tem alguns desarmes, alguns duelos vencidos por baixo. Mas ele peca em 2 coisas. E aí uma não é culpa dele, a outra é. Porque a culpa é pênalti. O pênalti você não pode, né? No futebol atual, que é essa a regra do toque, e com o braço aberto. Você tem que fechar o braço, você tem que ir com o braço para trás. Você não pode ser entortado pelo Alan Patrick e depois abrir o braço. Não pode, simplesmente não pode. 2. No ataque, ele se esforça, ele tenta, ele vai. Nossa, a luz tá horrível. Peraí, vou parar aqui atrás. Desculpa. Ele tenta, ele se esforça. Mas, de novo, o problema é do pé invertido. Por que o problema do pé invertido? Porque você joga na direita com 2 caras com o pé invertido. Você joga com o Roleza e com o Escobar, e nenhum dos 2 consegue linha de fundo e dar esse toque para trás, levantar a cabeça e ter um toque com a perna direita. Ambos tentam sozinho levar para o meio para tentar fazer a jogada. Isso fica muito fácil para a defesa adversária. Desde que estudem, foi muito fácil marcar o Escobar hoje, que tentava levar a linha de fundo, tentava avançar, mas não conseguia na hora da criação usar a perna direita, que é muito necessário, porque às vezes ele vai surpreender. Todo mundo espera que ele jogue para a esquerda, dá um cortinho para a direita e você sai livre.
E ele não tem essa jogada. O João Basso é um dos piores zagueiros que já vi com a camisa do Santos. É um negócio pavoroso quando você vê pessoalmente. O Luan Pérez jogou pelos dois hoje, podia ser muito pior se não fosse o Luan Pérez. E o Souza é um oásis pela esquerda, porque, de novo, o Guilherme machucou cedo. Aliás, foi um oásis, né? Não quero generalizar, tô falando do jogo de hoje. E o Barreal não conseguiu criar nada, o que é curioso, porque ele faz o gol, né? Mas na criação mesmo. E o Souza é quem avançava pela ponta esquerda e conseguia criar, tanto que a jogada do gol sai num lance que ele continua avançando, mesmo com o jogo saindo pelo outro lado, bate pro gol, a bola desvia e vai parar no pé do Barreal. É um cara também que o jogo inteiro tentou jogar pra frente. Teve um lance, no segundo tempo já, em que o Souza tá sendo xingado por um cara perto de mim. Não, xingado é forte. Fala, vamos Souza. O Souza vai pra frente, dribla um, dribla dois, toca pra frente, toca pro Barreal. O Barreal volta e toca ou pro Luan Pérez ou pro João Schmidt, agora não lembro, pra trás, que é o ponto. Então o Souza vai e o resto parece não ir. O Zé Rafael muito mal, né? A gente não pode elogiar o jogador do Santos, cara, impressionante. A gente elogiou o Zé Rafael. O clima Santos Futebol Clube pegou no Zé Rafael. Muito mal, não produziu nada. Mole em uns dois lances, um lance de arrancada no primeiro tempo, que ele arranca, tá certo, e ele demora pra passar e toma a trombada, cai, mas jogo de corpo. O João Schmidt, bizarramente, foi melhor que ele, e eu não gostei da atuação do João. Entendo as inversões de bola, mostra certa visão e ele tem isso. Mas ele é muito lento para fazer algumas coisas que é muito necessário. Um giro, uma proteção de corpo, um passe progressivo por baixo, uma recuperação com o jogador passando atrás dele, ele é muito lento nessa questão. E o Bom Tempo entra melhor. E aí eu vou aproveitar que o Bom Tempo é o da vez para citar uma coisa. O Santos tem o seu melhor momento no jogo com o Bom Tempo, com o Robinho Júnior e com o Luca Meirelles. Nenhum dos três brilhou. Mas olha só como os três colocados, todos com o time perdendo, conseguiram criar mais e pareceram ter mais vontade e pareceram ter mais inteligência tática do que todos os titulares. Né? O Santos acabou o jogo com um menino de 20 e dois atacantes de 17, se eu não errei a idade de ninguém, não sei se o Bom Tempo já fez aniversário. Com o Souza, de 17 ou 18 na esquerda. E eles foram os melhores jogadores do Santos no seu ataque. O Neymar hoje, pela primeira vez na Vila, que não estava contra o Botafogo, eu vi muita gente bronqueada e eu dou razão nos momentos de bronca, porque apesar de reiterar que pra mim, no primeiro tempo principalmente, os grandes lances saem do pé dele, a criação, ou o bom posicionamento para cabecear, os lances, as reclamações, vêm em lances em que ele demora para decidir, em que ele insiste em levar sozinho, quando o que ele está fazendo de bem é tocar para frente e achar os caras. Ele achou o jogo inteiro vários caras. E aí, quando enrolam demais para tocar ou não bate pro gol, eu entendo a torcida pega birra. O David, horroroso, uma pena. Sei lá se foi a ida pra Europa e ficar jogando na base. Sei lá o que foi, o David desaprendeu. O Guilherme não tem por que falar hoje, mas ficou muito cedo, tomara que não esteja por nada grave, claro. O Roleiser muito mal, ele teve uma jogada na partida que foi esse cruzamento pro Neymar, foi muito bom o cruzamento, mas de resto, vários lances em que ele podia, pelo menos a impressão que eu tive do estádio, levar pro meio, tentar uma jogada incisiva, ele girava com a perna esquerda pro lado esquerdo. Pra quê? Você dá a oportunidade do defensor se aproximar e te tirar o espaço. Né? Lembrei agora. A jogada que eu citei no começo do jogo, se eu não me engano, é que acaba com um chute do Roleiser rasteiro pra fora. Então duas jogadas, o chute também não foi tão bom assim. E ao Bom Tempo que eu já citei, ao Robinho, ao Luca, boas entradas. Os meninos se esforçaram. Até me pararam agora na saída aqui. O Robinho podia ter tocado pro lado, no lance que ele chuta, desvia, o juiz acaba o jogo. Sim, mas de novo, é um menino de 17 anos, que estreou no profissional uma semana, né? Hoje é quarta, estreou na quarta, com o time numa abafa, desesperado, e a bola cai no pé dele. Eu entendo ele querer bater. Assim como eu acho que o Luca precisa ganhar corpo para encarar esses zagueiros, mas lutou muito mais, mesmo não tendo esse corpo, do que o David, que o Tiquinho vinha lutando antes. E o Bom Tempo precisa ser titular, cara. O Bom Tempo precisa ser titular. Enfim, peço perdão pelo tom triste, mas não dá para sair com um tom animado, falando alto aqui, porque hoje a sensação foi a de 2023 e é aquela que a gente queria nunca mais sentir. Obrigado por me acompanharem.